Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Vejo o Seban e vejo o Zanca. O Zanca tá... O Ramonzinho é a mesma coisa. Os doutores Luciano e Alexandre, médicos cardiologistas, eles comentaram sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Com esse crescimento do esporte, e às vezes até me assusta, como é que os geradores de todo esse evento, a parte superior, vamos dizer assim, do esporte, né, aqui no Brasil e no mundo também, as grandes empresas, o esporte está crescendo, está cada vez mais sendo valorizado, está um esporte cada vez mais milionário, as cifras estão aumentando. Na Newsweek, no ano passado, saiu um dado que, mundialmente, a perspectiva do mercado de fitness, que é musculação, tudo, suplementação, estou falando mais de 250 bilhões de dólares anual no mundo. É muita grana. É um business muito, muito forte. E como é que essas grandes empresas e esses geradores dos eventos não estão preocupados? Todo o esporte, no futebol, a primeira coisa que um atleta, para ser contratado, ele passa por uma avaliação, uma bateria de exames. Às vezes você faz um contrato com um atleta novo que entrou dentro do bodybuilding e não sabe nem como é que está a saúde desse atleta. Empresarialmente, estou dizendo, vou dizer assim, isso é um negócio, gente. Teve recentemente o Rafael Brandão é uma marca onde ele gera uma série de cifras, onde você hoje é um negócio. Além de ser um ser humano, além de você ser um pai futuramente, um esposo, né? Então tem tudo isso em cima. É negócio, isso é business, gente. Hipocrisia, quem não vai falar isso? Ele é uma mídia hoje. É uma mídia enorme. Então, então isso tem que ser levado muito a sério, porque você tem que ser muito bem avaliado, porque você é uma joia. Me desculpe. Então, como é que você tem essa... E nessa proporção, você é uma referência onde muitos querem chegar onde você está, onde você chegou. E como é que não tem essa preocupação com a saúde? É que, na verdade, isso que o Mon está falando, justamente, é dessa educação continuada, que, infelizmente, esse esporte, como qualquer outro esporte, eu quis jogar bola quando eu era menor. Eu queria ser jogador de futebol. Meu irmão, eu sou um perna de pau, cara. Me botaram toda a comunidade, eu era o último a ser escolhido, não tinha o dono da bola, e quando dava certo, eu ia pro gol. Cara, você tá me entendendo? Ele gosta de agarrar a bola. Aí um dia meu pai chegou e falou, pô, cheguei em casa chorando, pô, pai, ninguém me convidou. Eu falei, meu pai me chegou assim, sentou assim na cadeira do sofá, eu lembro, cara, eu acho que 10, 12 anos. Eu falei assim, filho, você não sabe. Não é pra você. Isso, meu pai falou assim, não, na linguagem do pai, né, meu pai militarzão, isso não é pra você. Você tem que estudar. E tem que encaixar um esporte se vai dar certo. A tua prioridade não é o esporte, é o estudo. Você veio para estudar. O esporte talvez seja secundário. Você tem que fazer atividade física para a sua saúde. Meu pai desse jeito. Aí meu pai, a gente morava na Vila Militar, né? Meu pai é militar na Marinha, e eu ia fazer educação física 5h30, eu corria com ele, estava correndo, fazendo a fisioterapia, levava para levar junto com o pessoal com a milicada, todos os milicos, para dar a corrida, o aquecimento ali, eu ia. Aí depois entrava em casa, meu pai seguia trabalhando. Então, assim, você tem que ter noção disso. E hoje, o atleta que quer ser um atleta bodybuilder, quer ser um atleta olímpia, se ele não tem um coração para isso, me desculpe, ele não vai chegar aonde ele está almejando. Como qualquer outro esporte. Principalmente o bodybuilding. O bodybuilding é um esporte onde você está 24 horas submetendo o seu sistema cardiovascular ao limite. Você está agredindo ele 24 horas. Pressão o dia todo. Então, aí volta a dizer, como é que você não tem uma organização estratégica mediante, ou seja, há toda uma estratégia do teu treinamento, qual o campeonato que você vai subir, tudo isso, porque as pessoas acham que ser bodybuilder é só entrar, você sabe qual campeonato você tem que ir, né? A gente vivencia isso junto com vocês, tem toda uma estratégia nisso. E como é que não tem uma estratégia da onde você vê como é que está o acompanhamento da saúde, essa preocupação que você está tendo, Rafa, de trazer a gente aqui no teu espaço, onde divulgar a saúde, divulgar a importância do acompanhamento longitudinal, que é o que você está falando, seguir isso daqui para ter um follow-up, ter um acompanhamento de saber como é que era o Brandão, o coração dele há 4 anos, como é que está hoje. Então, assim, e eu costumo dizer que, graças a Deus, e eu sou muito barrista, eu sou muito brasileiro, eu fico, e às vezes já tivemos a ideia, tem ideia de levarmos isso para fora, quanto mais tarde isso acontecer, né, irmão, melhor. Porque eu quero favorecer vocês. Eu não quero que venha na gringa, tá, os caras... Não desejo mal em nenhum atleta de fora, mas assim, eu quero
favorecer ao meu brasileiro, meu paciente brasileiro. Nós somos brasileiros. Então, vocês já entram com doping a mais, porque muitos, Rafa, que competem com você, têm uma insuficiência cardíaca estabelecida, que ele está aqui sentado, respirando, consegue ter relação sexual com a esposa dele, ou seja, com a namorada. O cara não consegue subir um hall de escada. Ele acha que tá isso porque ele tá no off, porque ele tá acho que é porque subindo, tá pesado. porque tá grande. Não, é porque tu tem insuficiência cardíaca, meu irmão. É porque o efeito rebote dele, o meu edema tá enorme, isso é efeito rebote. Não, cara. Isso é aumento da resistência vascular periférica, se tua pós-carga tá aumentada. Isso é insuficiência cardíaca, cara. E você tem que tratar. E os caras não estão tratando. Por um lado, falando de business, de negócio, isso é melhor para o meu atleta brasileiro, porque vocês estão sendo favorecidos com isso. Vou te dar um exemplo, Rafa. Veja quantas pessoas no campeonato estão ali assistindo e veja os atletas que estão competindo com você. O cansaço excessivo que esse atleta tem na batalha lá em cima na hora de pousar. É porque mistura. E aí tudo. vejo, incrível, vejo no Olímpio, foi o nosso primeiro Olímpia, né, irmão, que a gente teve, e tivemos o prazer de ver você lá, ficamos assim, feliz de todo um contexto, toda uma situação, de imaginar você ali, vendo, porra, é o Rafa, daqui a pouco ele para, e vamos torcendo nisso, e aí eu vi os atletas assim, uns cansaço, aí eu fui ver o Zanca na casa e falei assim, cara, olha o Zanca como tá pleno. Veja a foto do Seban quando ele fica do lado ali no confronto no Olímpia, gente. E veja o Seban e veja o Zanca. O Zanca parece que tá envenenado. O Zanca acompanha com a gente, o Zanca faz tratamento. É aí que tá fazendo a diferença. O Sebani tá ofegante. Até mesmo quando eu vi a notícia, quando ele ganhou, que foi, a gente via dali, o Ramonzinho a mesma coisa. Eu tenho um exemplo bem famoso do que o doutor Luciano falou, do atleta competir seguidamente, isso causado danos severos. 2 atletas da nossa época, profissionais, morreram após competições. O Mohamed Benaziza e o Andreas Manzer. O Andreas Manzer foi até capa de Veja. Foi capa da Veja, todo definido. E atleta morre por causa do uso de drogas. O Grand Prix, uma das coisas que fez o Grand Prix, que era feito com os atletas profissionais percorrendo vários países, competindo seguidamente, uma das coisas que fez isso acabar foi exatamente a morte dos 2. Esperou chegar nisso para fazer... Exatamente. Porque assim, os atletas profissionais, eles além de ter o dever contratual de participar desses eventos na época, ele era obrigado contratualmente com o Joe Weider que tinham que participar desses eventos. Porque esse evento tinha a conotação também de divulgação de esporte naquele país. Então tinha a relação com o promotor do evento, tudo envolvido. Business. E quanto mais estrelas do nosso esporte tivesse presente, melhor era o retorno para o evento. Então, às vezes o campeonato acontecia 3 semanas seguidas, que nem você competiu uma vez, quase que nessa pegada. 4, né? E você viu que na última você não... Tava horrível. Não tinha condição mais de ter ido lá. Foi lá mal. Isso aconteceu com o Mohamed Benaziza. E aí, ele falou, eu não estou bem. Por quê? Naquela época, não posso afirmar que hoje todo mundo faça, mas naquela época todos eles tomavam Lasix para desidratar. Era praxe. E alguns tomavam o Lasix injetável, que era mais poderoso ainda. Injetável. Né? Para quem está num caso de edema pulmonar no hospital para não morrer, é aplicado, mas a pessoa está doente. O cara não está doente. Então, para atingir aquela definição extrema, eles usavam Lasix. O Benaziza era um deles que usava. Ele fez 3 competições. E aí, acho que tinham mais 2 ou 3. Ele pediu para o organizador, que era o Wayne DeMilla, o cara que comandava esse grupo, que trabalhava para o Joe Weider, e falou, Wayne, chegou para ele e falou assim, eu não estou bem. Eu não estou me sentindo bem. Eu estou sentindo que eu estou mal. Eu estou achando que a qualquer momento eu vou cair duro por aí. Me dá esse... Eu não quero competir nesse evento. Me dá esse de descanso para eu me recuperar e eu compito nos outros. O Wayne DeMilla disse, não. Está no seu contrato, você assinou, você tem que cumprir o contrato. Ele subiu no campeonato e depois do campeonato, no término do campeonato, ele infartou e morreu. E morreu justamente do coração. Porque o coração não aguentou essa bomba que ele fez seguidamente, né? O corpo nos recuperou.
O Manzer, por exemplo, também morreu após um campeonato do Grand Prix. Só que o Manzer, ele tinha úlcera. E por que ele tinha úlcera? Porque ele usava muitos remédios via oral. Ele era o maluco que tomava Lotestin de anabol, tomava Imogenin. Ele usava dos esteroides orais e de qualquer outro tipo de remédio. O Manzer foi um dos primeiros a tomar IGF-1. Um dos primeiros atletas a tomar IGF-1. Então, assim, ele abusava das drogas. Ele era um abuser mesmo. Era mesmo. O que aconteceu? Ele se sentiu mal no evento. Acho que, se eu não me engano, o evento foi na França, um país assim. E ele se sentiu mal pós-evento. O médico do evento quis levar ele para o hospital. Ele falou, não, é minha úlcera que está atacando, que não está bem. Mas ele morava na Alemanha, vou voltar para a Alemanha, quando eu chegar lá eu vou no hospital. Deixa eu chegar na Alemanha. Foi esse o erro dele. Ele chegou na Alemanha e morreu. Então, também um motivo causado pelos esteroides. Agora, com certeza, esses atletas não tinham acompanhamento médico. Não tinha. Se hoje em dia são poucos atletas que tem, imagina antigamente. Não tinha. Exato. E fica evidente que precisa ter. O Coleman, não. O Coleman tem uma entrevista dele do passado, me lembro bem, que ele estava com insuficiência cardíaca e ele foi no médico e por isso ele começou a fazer esteira. Ele comprou uma esteira, colocou na casa dele, tem vídeo dele andando nessa esteira no quarto. Ninguém vai esquecer desse vídeo, por quê? Porque as cortinas do quarto dele eram horríveis. Horríveis mesmo. Então, e ele andando na esteira. Por quê? Porque ele estava lá com seus 145 quilos. Caramba. E o coração não estava dando conta para ele treinar. O motivo dele ter procurado um médico na época foi porque ele não estava conseguindo treinar direito. Chegou num patamar aí já bem avançado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Hoje, conhecendo todos os medicamentos que os atletas usam e usuários de hormônio também, quais são os 3 piores, assim, que você fala, tu usou isso aqui, a agressão vai ser forte? Quem te disser isso, o médico vai estar mentindo. Tá, não tem pode. Isso. Por que não vai ter, Rafa? Porque nenhum comitê de ética vai liberar um estudo sobre o uso de nenhum anabolizante com fins de performance ou de estética. Todo estudo tem que ser feito com um paciente que tenha alguma deficiência, um hipogonadismo primário, até mesmo secundário, algum problema gonadal, que seja a forma geral, a nível central ou gonadal, né? No eixo hipófise, né? Hipotálamo, o hipotalâmico, como a gente fala, ou a nível gonadal, tem que ter algum problema. Então, eu não posso afirmar isso. Não há nenhum estudo, nenhuma liberação nesse sentido. Segundo, qual é o cara que toma só trembolona? Qual é o cara que toma só GH? Qual é o cara que toma só de anabol? Ou seja, já o estudo, eu não consigo randomizar isso. Já vai ser uma minha amostra, vai ser... Cruza e não dá mais. Vai dar, não vou fazer um estudo randomizado. Não consigo cruzar a informação. Por quê? É um mix, o cara usa o combo dele. O cara que está usando trembolona, ele nunca vai estar usando só trembolona. Sempre vai estar com mais 2. Geralmente é enantato. Hoje em dia E tem até texto de base. Então, e uma coisa que é importante, agora, só que isso é off-label. Eu costumo dizer isso para o paciente, né, que só tem uma coisa que eu e o Luciano falamos que é off-label. O restante a gente só fala que é baseado em evidência. É que a trembolona, o GH, o Imogenin, o de anabol, são as drogas que estão associadas aos pacientes, atletas e não atletas, aos pacientes usuários de anabolizantes, é importante, vamos colocar todo mundo como paciente usuários, que tem maior cardiotoxicidade. Então, isso é uma evidência. Então, todo estudo científico parte da hipótese. Então, há uma hipótese, há uma suspeita de que esses medicamentos, em doses mais elevadas, estão associados a maior poder de cardiotoxicidade. Porém, entretanto, todavia, isso é off-label. Isso é importante frisar isso daí.